Eu sou Thiago Krasevski e no anime Death Note existe uma cena em específico que nós podemos tirar inúmeras lições sobre manipulação. Esse vai ser um vídeo de análise, mas não vai ser uma análise fidedigna, ok? Porque eu não vou reproduzir os diálogos na íntegra e nem colocar as cenas do anime aqui no vídeo para não tomar strike. Então esse vídeo vai ser interessante para quem busca conhecimento, quem busca entretenimento pode assistir outra coisa porque eu não sou engraçado. A nossa análise aqui vai se basear em decifrar a percepção do Light Yagami enquanto ele manipula. Em específico, a gente vai estudar aqui todas as armas que o Light Yagami utilizou para enganar a Naomi Misora. A título de contexto, o Light Yagami é um gênio que conseguiu um caderno que pode matar qualquer pessoa que ele saiba o nome e o rosto. E ele decidiu que usaria esse caderno como uma ferramenta para se tornar o deus de um novo mundo. Um mundo sem criminosos, sem corrupção e etc. Antes da gente partir para o conteúdo de fato, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, ok? E se tu tiver interesse de aprender mais sobre Death Note de uma forma mais intelectual, eu escrevi um livro chamado Sabedoria com Death Note. Link na descrição. Alerta de spoiler, aqui a gente já vai começar a conversar sobre o anime, sobre a cena em específico. A identidade do Kira, que é o Light Yagami, é super secreta. Poucas pessoas ao longo de toda a história do anime souberam que o Light Yagami era o Kira. Basicamente, as pessoas que tiveram essa informação foram pessoas que entraram em contato com Death Note. Mas de início, ninguém além do próprio Light Yagami sabia que ele era o Kira. E aí o governo começou a fazer investigações sobre o porquê criminosos estarem morrendo de ataques cardíacos. Lembrando, isso fazia parte do plano do Kira para construir um novo mundo. Ele estava matando os criminosos que apareciam na televisão, escrevendo seus nomes no Death Note. Só que como as investigações não tiveram muito sucesso em descobrir quem era o Kira, então o governo americano enviou alguns agentes do FBI para ajudar nas investigações, para investigar possíveis suspeitos de serem o Kira. E o Light Yagami neste momento era um possível suspeito. Então o Ray Pember, um agente do FBI, começou a seguir o Yagami. Só que o Ryuki avisa o Light: olha garoto, tem alguém que tá te seguindo. E a partir daí, em determinado momento da inspeção do Ray, ele mostra sua identidade do FBI pro Light Yagami. Só que tudo isso de uma forma inocente para quem tá de fora. Parece que tudo aconteceu com extrema naturalidade, parece que foi um grande acaso. Tudo parecendo um grande incidente. Só que então, depois de um tempo, o Light Yagami usa o Ray Pember como refém. No caso, sem arma, só ameaçando de matar mesmo, já que ele tinha tal poder. Então o Light Yagami faz o Ray Pember escrever o nome dos agentes no Death Note sem o Ray Pember saber disso, e depois, por último, o Ray escreve o próprio nome no Death Note, causando a sua própria morte. E aqui entra um fator que quase mudou toda a história do anime. O Ray Pember tinha uma noiva inteligentíssima que também era uma agente do FBI, só que ela tinha se aposentado e largado o emprego para se dedicar ao casamento. A Naomi era de longe uma das melhores detetives do anime. Ela se destacou tanto na profissão que inclusive ela ajudou o L em um caso do passado. Em ocorrência da morte do Ray, a Naomi decidiu que ia vingar o seu marido, ia buscar o culpado e fazer esse culpado pagar. Avançando um pouco na linha do tempo, em uma cena de sorte que nem se tu tivesse um trevo de 4 folhas contigo, tu teria tanta sorte quanto o Light Yagami teve nessa cena, o Light Yagami foi até a base da polícia para levar roupas pro pai dele. O pai do Light Yagami se chama Soichiro Yagami e é o chefe da força-tarefa da polícia japonesa. Lá na recepção da força-tarefa, o Light Yagami vê uma jovem conversando com o recepcionista. Sério, não dá pra ser mais sortudo que isso. E o Light, como não é nenhum idiota, ele fica escutando o que essa jovem tá falando com o recepcionista sobre o caso Kira. Ela claramente queria revelar algo sobre o caso Kira aos superiores da força-tarefa. E isso desperta um interesse no Light Yagami. Então ele, de forma muito esperta e, como diria a Alice do País das Maravilhas, muito polida, chegou e se apresentou pro recepcionista,
Oi, eu sou o filho do Soichiro Yagami. Eu vim aqui trazer umas roupas pro meu pai, mas parece que ele não tá aqui, né? E o recepcionista prontamente responde: Ah, quanto tempo? Tu não se lembra de mim? Tu me ajudou em um caso do passado. E aqui a gente já entra em um importante tópico sobre manipulação. Se liga só como o Light é genial. Ele viu o recepcionista e é evidente que ele sabia quem era o recepcionista, porque em algum momento do passado o Light tinha conhecido ele. Então ele chegou fingindo e fazendo toda uma apresentação. Oi, eu sou o filho do Soichiro Yagami, o meu nome é Light. Ou seja, ele tá fazendo toda uma referência indireta de que não conhece o recepcionista. Mas essa alusão que o Light faz é só um pretexto para reavivar a memória do recepcionista. Então o recepcionista rapidamente se lembra do Light Yagami e faz a menção sobre já conhecer ele. Detalhe, tudo isso foi feito na frente da Naomi Misora. Pensa no seguinte, o Light Yagami fez o recepcionista estabelecer de forma velada a reputação dele. O recepcionista, sem querer, fez o seguinte trabalho, ele deu toda a credibilidade. Você é inteligente, você é filho do chefe, você já nos ajudou aqui. E ali, parada ouvindo os dois, estava a Naomi Misora, o objeto de interesse do Light. Esse é claramente um truque que passou despercebido para a maioria das pessoas que assistiu o anime, porque o truque aqui é revelar que você tem realizações e qualidades positivas. Automaticamente, o recepcionista estabeleceu que o Light Yagami era alguém confiável e poupou o Light Yagami de ter que construir toda uma reputação com a Naomi. Isso tudo através de um gatilho mental simples. Só uma explicação rápida. Gatilhos mentais são estímulos recebidos pelo nosso cérebro que impactam diretamente na nossa tomada de decisão. Existem inúmeros gatilhos mentais, tá ok? Só que para o nosso interesse, o Light Yagami utilizou o gatilho mental da prova social. Deixa eu te explicar como funciona esse gatilho. Na verdade, eu vou te explicar como utilizar ele, em palavras simples. Nunca se promova em uma sala onde os outros podem te promover. Esse é um ótimo truque porque deixa que os outros revelem as tuas características e realizações positivas. Em seguida, o Light Yagami se vira para Naomi e diz: O meu pai realmente tá no controle das investigações do caso Kira. Se tu quiser, eu posso mandar a tua mensagem para ele. O celular dele tá desligado, mas muito em breve provavelmente eu vou conseguir contato com ele. Observe o seguinte, nessa sequência o Light Yagami chegou e disse: o meu pai tá no controle da investigação. Isso é uma forma de aumentar a credibilidade dele e estimular o interesse dela por ele. Mas o que poucas pessoas entenderam é que o Light acabou de cometer uma falácia, mais especificamente um argumentum ad verecundiam. Vamos à explicação. A falácia é um raciocínio errado que tenta se passar como verdadeiro, geralmente com o intuito de ludibriar os outros. O termo falácia vem do verbo latino falare, que significa enganar. Ou seja, esse raciocínio errado vem com uma aparência de que está certo. Na lógica ou na retórica, uma falácia é um argumento que tenta provar algo, mas falha, porque é logicamente incoerente. Existem inúmeras formas de falácias diferentes, ok? Mas a que o Light Yagami utilizou nesse caso aqui é argumentum ad verecundiam, que significa apelo à autoridade. É uma falácia que apela para a palavra ou algo que alguém com autoridade falou. Isso com o objetivo final, é claro, de validar o argumento. Por exemplo, se eu chegar em ti e dizer: não, o próprio Einstein falou que é mais calor na sombra do que no sol, então pode confiar que isso é verdade. Pá, argumentum ad verecundiam. Eu estou apelando a uma autoridade. O Light Yagami ainda nessa mesma frase diz o seguinte: se tu quiser eu posso passar tua mensagem pro meu pai. E essa é uma ótima forma de criar conexão entre os dois. Aí ela desabafa com ele, conversa um pouco, ele pega os dados dela e puf, desapareceu Naomi. Só que aí quando o Light Yagami tava falando isso sobre repassar a mensagem dela pro pai dele, o recepcionista chega e adverte: aí Light, acho que isso aí não é uma boa ideia não, colocar o teu pai em contato com ela, a gente nem sabe quem ela é. Então o Light simplesmente solta a seguinte frase: eu sinto que eu posso confiar nela, olha nos olhos dela, ela é uma pessoa muito sábia e muito cautelosa. Aham, aqui a gente pega mais um detalhe
detalhes sobre manipulação. Isso chama-se efeito Forer. O efeito Forer é uma tendência mental de aceitar descrições generalizadas sobre a personalidade como sendo específica para o indivíduo. Em outras palavras, o efeito Forer é notado quando a gente lê uma descrição meio universal e acha que aquilo nos descreve. Vou te dar um exemplo perfeito. Você em algum momento, mexendo nas redes sociais, já deve ter se deparado com os testes de personalidade ou algum teste para determinar qual personagem você seria. Normalmente aqueles testes, no final, eles têm uma resposta totalmente genérica. E as pessoas ficam maravilhadas pensando: nossa, não é mesmo? Eu sou exatamente assim. No final do teste a gente recebe respostas como: você é uma pessoa que quando tem afinidade com os outros, conversa muito com eles. Porém, quando recém conheceu alguém, não é muito de se abrir com essa pessoa. Isso descreve 1 trilhão de pessoas. Todo mundo costuma conversar mais com quem tem afinidade ou não se abrir com quem recém conheceu. Basicamente, quando Light Yagami faz a descrição meio generalizada da Naomi, a Naomi sente uma afinidade com ele, tá entendendo? Basicamente, o que o Light tá fazendo aqui é forçar a Naomi a confiar nele. E aqui fica um aviso pra ti: quando tu tiver conversando com alguém, questione-se: será que essa pessoa não tá me descrevendo meio que generalizadamente e eu tô interpretando que essa pessoa conhece muito sobre mim? Eu sou um mestre em fazer exatamente isso. Sempre que eu conheço alguma mulher em alguma balada e eu troco uma ideia mais profunda com ela e eu consigo distinguir se ela é ou extrovertida ou introvertida, eu digo algo em tom de brincadeira como: eu sou um mago, quer ver que eu consigo te descrever? E aí eu falo sobre características generalizadas e geralmente todo mundo fica tipo: como é que tu sabia disso, cara? É um ótimo artifício para atrair a atenção das pessoas, ok? Não usa pro mal. Logo em seguida, nós temos a cena que o Light Yagami sai da delegacia junto com a Naomi. Ele chega e diz: nossa, tu deve ser muito corajosa mesmo pra estar tentando investigar esse caso Kira. E aí no meio da fala ele para: ah é? Eu me chamo Light Yagami, eu me esqueci de perguntar qual era o seu nome. O meu nome é Light Yagami, se escreve com os ideogramas X e Y. E a Naomi espertamente diz que o nome dela é Shokomaki. Mas eu quero que tu preste atenção no seguinte: o Light Yagami primeiro elogiou a Naomi e depois falou o nome dele. Isso novamente para forçar a Naomi a retribuir. Claro, existe um detalhe muito importante aqui, tá? Quando o Light Yagami diz que o nome dele é escrito com tais ideogramas, isso é porque a forma de escrita em japonês é muito complicada. Não é igual a nossa, ok? Aqui a gente tem um alfabeto com 24 letras. Lá eles têm 40.000 kanjis. Só para te ter uma noção, para uma pessoa ser alfabetizada no Japão, ela tem que ter o domínio basicamente de quase 2.000 kanjis. Só para ser considerada alfabetizada. Mas enfim, não confiem na minha explicação sobre idiomas. Eu não sei muita coisa e talvez tenha explicado errado, ok? O importante aqui é que tu entenda: escrever em japonês é mais complicado do que escrever em português. Entenda que essa jogada do Light Yagami de descrever como é que se escreve o próprio nome é para conseguir extrair informações. Para te obter informações, tu não pode ficar dependente só de perguntas diretas, tá? Senão tu fica refém delas. Às vezes uma jogada indireta pode ser a tua salvação. Em sequência, a Naomi revela ao Light o seguinte: que ela tinha investigado e achava que o Kira tinha outras formas de matar além de ataques cardíacos. E o Light Yagami pensa um pouco e responde: sabe que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade? Essa é uma afirmação indireta. O Light Yagami está sugerindo indiretamente que a Naomi é melhor do que ele. E eu te pergunto, meu querido, essa não é a melhor forma no mundo de deixar alguém mais à vontade? Sugerir que a pessoa é melhor que tu? A bajulação do ego, se for feita da forma correta, como o Light Yagami faz, é uma arma poderosíssima para influenciar as pessoas. E só para te lembrar, se tu souber jogar com as palavras, tu nunca vai precisar apelar para bajulação direta. Em sequência, a Naomi diz que tem quase certeza que conheceu alguém que conhecia o Kira. Isso, claro, fazendo uma referência velada ao seu noivo, Ray Pember. Ela conta então que existiu um incidente
acidente em um ônibus em que um assaltante não morreu de ataque cardíaco e etc. E que ela achava que o Kira podia utilizar outras formas de matar. Então Light Yagami responde que não tem dúvidas sobre as excelentes habilidades da Naomi, mas que ela tinha um interesse pessoal no caso. Detalhe, o Light Yagami disse isso com um tom de desaprovação. E depois ele retorna e diz, não, vale a pena analisar a tua teoria sim. Quando o Light Yagami diz que as habilidades da Naomi são incríveis e que a teoria dela vale a pena ser investigada, ele tá fazendo uma alusão que reconhece sim a opinião dela. Só que nesse meio termo, quando ele fala que ela tem um interesse pessoal no caso, ele tá desvalidando ela indiretamente. É como se ele tivesse duvidado, ok? Só que isso é bom, porque quem é que confia em alguém que concorda o tempo inteiro com o outro? Ninguém. Se alguém concorda contigo o tempo inteiro, toma cuidado com essa pessoa, ok? Nesse momento, o Light Yagami, nos pensamentos dele, chega a uma conclusão. Essa mulher é perigosa porque ela sabe mais que os outros, eu tenho que eliminar ela. Porque se ela contasse tudo o que sabia pra polícia, ele seria o principal suspeito. Ele mesmo diz que isso ia facilitar todo o trabalho da polícia, então resolve que tem que se livrar dela ali. Então ele chega na Naomi e diz o seguinte, quanto mais eu penso nisso que tu me disse, mais isso faz sentido pra mim. Não vamos perder mais tempo, vamos começar a investigar isso imediatamente. E aí nesse impulso de dizer que ela tem toda a razão e que eles devem investigar isso, ele pergunta, tu contou isso pra mais alguém? E ela afirma que não. E aqui eu tenho uma citação pra fazer. O bom guerreiro toma a posição onde não pode perder e se atenta aos detalhes que levam seu inimigo à derrota. Sun Tzu. Pensa no seguinte, o Light Yagami naquele momento já tinha o nome da Naomi há muito tempo. Ela tinha revelado que o nome dela era Shokomaki. E agora ele tinha a informação que precisava, que era tudo que a Naomi sabia e se ela tinha contado isso para mais alguém. Então veja bem, a cautela aqui é a nossa palavra máxima, porque o Light Yagami, mesmo depois de saber certas informações, ele continuou extraindo mais e mais, até chegar no máximo possível de detalhes adquiridos, de toda a situação, de todo o panorama geral da Naomi. Até porque se mais alguém soubesse dessa teoria da Naomi, ele precisaria eliminar mais pessoas. Enfim, o bom guerreiro toma a posição onde não pode perder. Enfim, chegou a hora da eliminação. O Light Yagami escreve na sua folha do Death Note, Shokomaki. E pasmem, nada acontece. Nesse momento, meus queridos, todo tipo de bobagem possível começa a passar na mente do Light Yagami. Ele nitidamente ficou confuso e nervoso ali. Os pensamentos dele foram de 0 a 100 muito rápido. Ele começou a pensar, não, se for necessário eu uso a força bruta, eu sou homem, sou forte, etc. Só que nessa situação específica, o Light não podia chegar na Naomi e confrontar. Como assim que tu me passou o teu nome errado? Porque se ele falasse isso, ela ia se ligar de cara. E tem mais uma coisa, se o Light Yagami se mostrasse irritado com ela sem nenhum motivo ali, ela também ia desconfiar. Opa, pera aí, tem algo de errado aí. Se ele não tomasse o devido cuidado aqui, toda a manipulação dele ia ralo abaixo nesse momento. E pra piorar a situação ainda, a Naomi diz que vai voltar lá na polícia e não quer que o Light acompanhe ela, quer ir sozinha. Nesse momento, o Light Yagami teve que pensar com a precisão de um jogador de basquete que, de um lado da quadra, arremessa a bola e faz uma cesta. No outro lado, ele tinha que dar a cartada final para fazer a Shokomaki revelar o seu verdadeiro nome. Então ele chama ela e diz que vai contar um segredo, que a força-tarefa está agindo em segredo e ninguém sabe disso, e que ela não vai conseguir contato com a polícia nesse momento. E a Naomi logo em seguida questiona, ah é? Então se isso é um segredo, como é que tu sabe? O que poucas pessoas perceberam aqui é que o Light Yagami construiu todo esse raciocínio sobre a força-tarefa tá trabalhando em segredo para que a Naomi perguntasse exatamente o que ela perguntou. O Light Yagami guiou a Naomi para que ela perguntasse, como é que tu sabe disso? Então ele passa a seguinte imagem na resposta dele.
Ah não, droga, tu tá me forçando a revelar isso pra ti. Neste momento fica parecendo que é a Naomi que tá no controle de toda a interação, quando na verdade é o Light Yagami. É que nem o Robert Greene nos ensina na Lei do Poder de número 31. Controle as opções, quem dá as cartas é você. As melhores manipulações são aquelas que as vítimas pensam que estão no controle de tudo. Mas na verdade, no fundo de tudo, tem um controlador de marionetes ali fazendo as manipulações. Então o Light Yagami diz, né? Ah, você não me deixa escolha, eu vou ter que revelar. A verdade é que eu sou um detetive e faço parte da força-tarefa. Eu tô trabalhando junto com Ellie, tu sabe, as coisas estão difíceis, as pessoas têm medo do Kira, então mesmo eu sendo novo, o Ellie me chamou para investigar junto. E como tu sabe, eu já tinha ajudado a força-tarefa antes. Aham, outro detalhe de manipulação. Aqui o Light Yagami tá usando novamente o gatilho da prova social. Simplesmente porque isso encobre muitas mentiras. Pensa no seguinte, a Naomi sabe que aquilo é verdade porque foi outra pessoa que falou, não foi nem ele. Então fica parecendo que tudo que for dito com base nessa prova social é verdade. Claro, se for dentro da realidade, né? Por exemplo, se um youtuber chega em um local e alguém diz, não, esse cara aí é o meu youtuber preferido. E alguém perguntar quanto ele ganha e ele na verdade ganha só R$1.000, mas ele mente nessa situação dizendo o seguinte, não, eu ganho R$10.000 por mês. Facilmente as pessoas vão acreditar, porque sabem que os youtubers têm grana. E como ele já se revelou youtuber, então validou, pronto, ninguém mais vai questionar. Então a Naomi começa a se sentir mais segura e até revela, lá no passado eu já trabalhei com ele. Então Light Yagami capta isso e a interação que tinha o objetivo de paralisar a Naomi por um tempo, acaba ganhando um novo objetivo. O Light Yagami acabou de descobrir uma nova brecha para explorar. Então ela conhece o L, beleza, então eu vou utilizar essa informação como isca para fazer ela revelar a identidade para mim. Agora o objetivo do Light era convencer a Naomi a se juntar à força-tarefa, o que sinceramente o Light Yagami deve ter imaginado que não seria difícil. E aí o Light Yagami começa a fazer uma descrição bem generalizada novamente. Eu devia ter percebido isso, as tuas habilidades de dedução são muito acima da média, são incríveis. Você é muito cautelosa, eu até gostaria muito de aprender contigo. E aqui eu quero ressaltar uma coisa, se tu quer ganhar o respeito de uma pessoa, pede pra essa pessoa te ensinar algo. Cara, é batata, é só tu pedir isso que as pessoas te entregam quase que o coração delas junto. A pessoa se sente especial por ter alguém para repassar o ensinamento e começa a ver esse alguém que está recebendo o ensinamento como um sucessor, um aprendiz, um protegido. Isso até me lembra a Lei do Poder de número 21, faça-se de otário para enganar otários. Enfim, mais um pouquinho de papo e o Light Yagami pede para Naomi fazer parte da força-tarefa junto com ele. Ele chega e diz o seguinte, eu quero que você faça parte da força-tarefa, a tua ajuda vai ser muito necessária. Eu sei que isso é meio repentino, mas a equipe precisa de pessoas inteligentes igual a tu. Tu poderia ajudar muito as pessoas. O Light Yagami nesse momento tá bajulando o ego dela através de afirmações. Tudo que tu fizer que mexe com o ego da pessoa vai fazer a pessoa se sentir bem consigo mesma. Por exemplo, nem todo mundo pode fazer isso. Isso é um trabalho pra ti, meu querido. É você que faz a diferença. Essa os chefes usam muito, mas muito mesmo. Principalmente para manipular funcionários a fazerem coisas a mais, ou assumirem mais responsabilidades sem aumento de salário e etc. Então Light Yagami diz que tudo que a Naomi precisa para entrar para a força-tarefa é a recomendação de alguém que já esteja na força-tarefa, no caso ele, e mais uma identificação válida, um documento de identidade. E ainda o Light diz, eu não posso deixar de pensar que isso foi o destino, eu ter te conhecido lá. Essa declaração de destino, se a pessoa não racionalizar bem, ela acaba caindo no papo de, não, realmente, isso era inevitável, quem é que pode contra o destino? Se tu quer criar em uma pessoa um sentimento de as coisas tinham que acontecer exatamente assim,
apele pro destino, diga frases como: não, isso realmente só pode ter sido o destino, não tem outra explicação. E aí de repente no meio da frase o Light diz: opa, espera aí, acho que me empolguei. Ele dá um passo para trás, isso é uma isca. Daí ele começa: não, eu pensei melhor, tu é nova demais para estar fazendo isso, tu tem obrigações pessoais, etc. E aí a Naomi diz que tudo que ela mais quer nesse mundo é fazer a justiça ao seu marido. Olha como o Light é esperto, ele utiliza essa frustração para argumentar. Ele diz: não, mas tu tem a vida inteira pela frente, tu vai querer pôr tudo isso em perigo por basicamente nada? Então essa distância que o Light Yagami cria ali no fim faz a Naomi vir atrás dele e querer se qualificar para exercer o cargo. E a Naomi então diz que não se importa mais com nada, que tudo que ela quer é vingança. Por favor, me deixe investigar esse caso com você, eu quero muito isso, é o que eu mais quero. E ele cede: ok, então me passa uma identificação sua pra gente prosseguir. Então ela entrega a identificação dela e aqui é o fim da Naomi. Enfim, a nossa última lição é: se a Naomi tivesse utilizado a quarta lei do poder, que é fale menos que o necessário, talvez ela estaria viva até hoje. Gostou desse vídeo, brother? Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar nos comentários: Thiago, conta comigo. Não esquece de conferir o link aqui da descrição com o livro Sabedoria com Death Note. Fui!